Boa noite, amados. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Estou feliz por estar aqui nesta noite e de uma maneira muito especial estou aqui vendo que vocês estão muito chiques, viu, com essa pasta toda bonita. E Finanças com Propósito foi um livro que eu escrevi no ano passado e esse livro, em um mês, 2.000 cópias foram vendidas. Esse livro aqui, onde eu trabalho sobre todas as áreas que envolvem a vida do empresário, a vida de um administrador na igreja, o perfil de um tesoureiro, a vida da criança na área das finanças, o jovem e a grana, enfim, trabalho sobre finanças com propósitos definidos. E se você leu esse livro antes desse seminário que nós vamos começar hoje, com certeza você vai ser mais abençoado. Porque esse livro, com certeza, ele inspirou a vida de várias pessoas, e existem algumas experiências aqui nesse livro que são fortes. Eu compartilhei essa mensagem, que vou compartilhar hoje à noite aqui, nós vamos encerrar amanhã, na Barra. E eu acredito que o melhor seminário que foi realizado na Barra foi o último agora, em julho, né, pastor Marcos? Deus moveu de uma forma tão especial na Barra, que eu nunca tinha visto. Já estive lá umas 4 vezes, mas em julho o que Deus fez na Barra foi algo impressionante. E eu compartilhei naquele seminário algumas experiências nesse livro aqui. E eu trouxe alguns outros títulos, não vou aqui usar aqui o tempo para isso, mas há vários títulos nessa área de finanças. Eu sei que esse é um assunto que todos nós gostamos, mas quando a coisa se fala e diz respeito à questão do reino de Deus, muita cara fica feia. Mas não fica feia quando vai receber no banco, né? A cara muda, mas na hora que recebe alguma notícia de que uma promoção ou que a obra-prima abaixou o preço ou que há uma grande proposta chegando, então os sorrisos aparecem. Mas às vezes quando se toca no reino de Deus, a coisa muda. Eu queria que você hoje se relaxasse, ficasse à vontade diante da palavra de Deus. O que eu gosto aqui na comunidade da Zona Sul é que ela tem um expediente fantástico, e é o que eu uso também na minha igreja. Nós somos a igreja de um livro só. Aqui se abre a Bíblia e prega a Bíblia. Não é como alguns grupos que se abre a Bíblia e fica contando conversa fiada. Mas nós expomos a palavra de Deus. Então, por isso, quem vem num culto como esse, num seminário como esse, deve ter Bíblia na mão. Se você não tem, sente ao lado de um crente. Crente tem Bíblia, traz Bíblia para a igreja, porque é um seminário, e deve ter caneta. Você recebeu aí um presente aí, que a igreja lhe ofereceu aí, então você vai poder anotar, vai ter frases que você deverá gravar e anotar aí, e eu tenho certeza, se Deus está abençoando a sua vida, meu irmão empresário e minha irmã empresária, vai abençoar muito mais no final desse trabalho aqui amanhã à noite. Eu profetizo isso no nome de Jesus. E você que está sonhando em montar a sua empresa, você que está com um processo aí na justiça, você que está querendo, está sonhando aí com a sua casa, nós não temos nenhuma promessa para você, não podemos dar para você nada, mas nós temos um Deus que tudo pode. E amanhã no fechamento desse trabalho, nós vamos orar por todas essas causas. A empresa, você está com a corda no pescoço, seu casamento, meu irmão, está arrebentado, e você está desempregado, está empregado, mas o dinheiro não é suficiente para você viver uma vida digna. Amanhã nós vamos, no final do trabalho, nós vamos fechar isto. Nós vamos orar, e eu vou compartilhar hoje à noite só alguns testemunhos para vocês terem ideia do que Deus está fazendo na própria comunidade. Nessa noite eu vou compartilhar alguns aqui, e eu quero convidar você a trazer mais um amanhã com você. O que Deus está fazendo é coisa tremenda. Eu creio no Deus de ontem, de hoje, e o Deus que será para sempre. Você crê nisso? Diga eu creio. Então, abra seu coração, porque a palavra de Deus vai falar sobre você hoje à noite. Vai falar com você, vai falar comigo, vai falar com toda essa igreja, e nós vamos falar hoje sobre esse tema, finanças com propósito. A mesma mensagem que Deus me deu para ministrar na Barra. Eu quero ministrar aqui hoje à noite, eu quero convidar você a fazer algumas coisas antes de abrir a Bíblia. Seu celular deve estar desligado para que ele não venha te incomodar. Já desliguei o meu.
Eu passei uma vergonha semana passada pela primeira vez, pastor, que nunca mais eu vou passar. Todas as vezes que eu vou nas igrejas, eu digo assim, por favor, desligue o seu celular. E eu esqueci de desligar meu celular. Estou pregando e o telefone... E aí eu tive que pedir perdão para a igreja, fiquei morto de vergonha, mas sempre tem a primeira vez, né? Então eu desliguei o meu, para você não ter a primeira vez, então desliga, por favor, com carinho, em nome de Jesus. Não deixe nem no vibracal, sabe por quê? Ih, é minha esposa, tem que sair, faz isso não. Agora não é hora de conversar com a esposa, nem com o maridão, nem com o filho, é hora de conversar com o Filho de Deus. Então se você é obediente, a palavra de Deus e quer começar já a ser abençoado, desligue o celular com muito carinho, no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, fique de pé. No livro de Provérbios, capítulo 3, eu quero ler com você esse texto de uma forma muito especial. Provérbios, capítulo 3, e você já pode anotar este texto na sua pasta, que vai ser o texto chave da ministração dessa noite. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 10. E eu vou pedir que as mulheres leiam primeiro, quando eu contar 1, 2 e 3, as mulheres vão ler em alto e bom som, Provérbios 3, 9 e 10. Depois os homens vão também dar aquele show, né? Eles vão falar como é que realmente se lê de verdade, e todos nós vamos ler juntos num só coral, em nome de Jesus. As irmãs, 1, 2 e 3. Os homens, vamos lá? 1, 2 e 3. Tem várias versões diferentes, eu sei que você não entendeu muito bem, mas Deus entendeu tudo. Vamos agora, toda a igreja, mesmo a despeito da sua versão ser diferente, todos lá. 1, 2 e 3. Vamos lá? Deus fala conosco nesta hora. Unja a nossa mente, o nosso coração. Unja, ó Deus, a nossa alma. E jogue por terra no nome de Jesus todas as muralhas que tentam impedir, ó Deus, este homem, esta mulher, de receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. O Senhor tem falado ao meu coração que há pessoas aqui que o Senhor tem abençoado, mas o Senhor não tem abençoado mais porque essa pessoa tem estado com a mão no freio de mão. E essa pessoa precisa liberar esse freio nessa noite, no nome de Jesus. O Senhor não pode abençoar um coração preso. O Senhor não pode abençoar um coração amarrado. O Senhor não pode abençoar um coração endurecido. Mas o Senhor está disposto a abençoar muito e muito mais todos quantos se rendem à palavra do Senhor. Pai, que nessa noite palavras proféticas caiam sobre esta mulher, sobre este homem, sobre esta empresária, sobre este empresário, sobre esses futuros empresários e empresárias em nome de Jesus. Todos quantos têm tido, ó Deus, sonhos preciosos, ó Deus, aqui nesta noite que o Senhor possa visitar com poder e graça em nome de Jesus. E que nós possamos ver a glória do Senhor se manifestando aqui neste lugar. Assim nós oramos agradecidos no nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar. Meus amados irmãos, eu não sei se você sabia, mas a Bíblia é um livro que fala muito, mas muito mesmo a respeito de dinheiro. A palavra do Senhor, ela é muito clara que Deus, Ele chamou para si a responsabilidade de dizer que Ele é o dono do dinheiro. E muita gente acha que o dono do dinheiro é o Banco Central,
Mas na verdade o dono do dinheiro é Deus. É Deus, está escrito isso em Ageu capítulo 2. Minha é a prata, meu é o ouro. Eu fico fascinado quando eu começo a estudar a palavra de Deus. E como alguém que é muito curioso sobre esse assunto, eu quero dizer que eu tenho 44 anos e desde 8 anos de idade, os meus olhos despertaram para esse assunto de dinheiro na palavra de Deus, porque um professor de escola dominical teve a paciência comigo, de sentar comigo, conversar comigo sobre como é que Deus lida com essa questão do dinheiro. E eu fiquei ouvindo aquilo, e aquelas palavras entraram no meu coração como uma luva, ou como esta aliança entrou no meu dedo. Quando eu casei, nunca mais saiu. Os maridos que estão casados têm que estar com a aliança no dedo, viu? Se não tiver, você tem que dar um jeito, viu, meu maridão? Porque isso aí é muito importante para o marido, no casamento, ser a aliança sua com a sua esposa. Amém, maridos? Olha, esse amém aí nem eu aceito, viu? Quanto mais Jesus. Tem que ter. Eu fui fazer uma renovação de votos anteontem com um casal e eu disse, cadê as alianças? E o marido falou, eu tenho uma aliança de prata. Eu falei, não, isso aí é compromisso de solteiro, o que é isso? Eu falei, traga na próxima semana uma aliança de ouro que representa a divindade de Jesus. Ele, sim senhor pastor, eu sou ovelha e eu obedeço. Assim mesmo eu fiz a renovação lá e no final todos saíram felizes do culto em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer que esse assunto de dinheiro é um assunto que a Bíblia investe muito tempo nele. Haja vista, para você ter ideia, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre céu, onde nós vamos morar. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre o inferno, onde já tem uma multidão que já está separada e que já está condenada, que não tem mais jeito e que na consumação final vão ser jogados todos lá junto com o diabo e os seus anjos. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre o inferno. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre não temas. Uma frase que Jesus muito usou e que está na Bíblia 366 vezes. Já pensou? A Bíblia fala 2095 vezes sobre esse assunto. E aqui há duas questões que nós temos que nos preocupar. Quando a Bíblia fala muito sobre um assunto, esse assunto deve ser muito bom, e por ele ser muito bom, a gente tem que entender que nós podemos, se nós não colocarmos o dinheiro no seu devido lugar, e Deus no seu devido lugar, nós vamos entrar pelo cano. Sabe por quê? Porque o dinheiro ele é muito bom quando ele cai na mão de pessoas que têm propósitos na vida definidos na questão também do dinheiro. E aqui eu estou tratando com cristãos, pessoas que creem em Deus. É por isso que nós abrimos a Bíblia. Eu não abri aqui um livro de administração e de economia. Eu abri um livro chamado A Palavra de Deus, que já existe há mais de 4.000 anos. E que nenhuma profecia dele caiu por terra e jamais cairá. Porque está escrito, Jesus falou, passará o céu e a terra, porém a minha palavra jamais passará. Um grande ateu, Voltaire, disse que a Bíblia, depois de 100 anos, ela seria um livro obsoleto. E Voltaire foi embora. E a Bíblia continua sendo o livro mais vendido e mais lido em toda a história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. E eu não sei se você sabe, na casa onde ele morou, hoje tem lá uma casa que vende Bíblias. Cuidado com o que você fala. Há poder nas nossas palavras. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é coisa boa, gente. Quem quer que o dinheiro é coisa boa, diga amém. Quem gostaria de receber muita grana de Deus, diga graças a Deus. Se você ficou com a boca fechada, a bênção já passou e você perdeu. Vou te dar uma segunda chance. Quem gostaria de receber uma boa grana de Deus, diga aleluia.
Olha, receber de volta, viu, pastor Marcos? O povo aqui também gosta de dinheiro. Sabe por quê? Porque dinheiro é coisa boa. O problema é quando nós não temos propósitos definidos com relação ao dinheiro. Esse texto que nós lemos aqui foi escrito, irmãos, por um homem que tem toda a autoridade para falar com todos nós aqui sobre dinheiro. E todo o dinheiro que ele pôde ter na mão, ele teve. Quem escreveu Provérbios foi Salomão. Um homem que um dia Deus chegou para ele e falou para ele o seguinte: pede-me o que queres e eu te darei. Olha só que pergunta. Ô Jesus, eu estou precisando cobrir um cheque de 50 mil reais amanhã. Ô Senhor, eu estou precisando de comprar um carro. Meu Jesus, eu estou precisando de comprar um carro. Salomão não pediu nada disso para Deus. Sabe o que ele disse? Eu quero sabedoria. Sabedoria, eu quero que o Senhor me dê. Ele disse, olha, porque você só me pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas e glórias, como eu nunca dei para ninguém. Eu vou te dar riquezas e glórias, porque riquezas e glórias vêm de... Por isso eu quero lhe dizer que não é pecado um cristão ser rico. Ai das igrejas evangélicas no mundo, se não tivessem pessoas ricas, ricas convertidas. Eu quero abrir um parênteses aqui. Os ricos convertidos são aqueles que deram o coração para Jesus mesmo. Porque quem dá o coração para Jesus dá o bolso, dá a carteira, dá a conta bancária, dá os bens, dá tudo. Amém? O amém caiu, hein? Graças a Deus. Então vamos ver o que o homem mais sábio que pisou na terra, depois de Jesus, o que é que ele diz a respeito de dinheiro. Veja bem, no verso 9 ele diz, honra ao Senhor com os teus bens. Para nós adquirirmos bens, nós precisamos ter dinheiro. Ninguém adquire bens sem dinheiro. Salomão disse que se eu quero ser uma pessoa abençoada, se eu desejo ser uma pessoa próspera, se eu desejo crescer, ele diz, em primeiro lugar, aprenda a honrar a Deus com os teus bens. Ele diz o seguinte, aprenda a atribuir valor a Deus com os teus bens. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, você precisa deixar Deus ser o Senhor dos teus bens. Há mulheres que idolatram suas casas, e homens idolatram seus carros. Há mulheres que idolatram, às vezes, lustres dentro de casa. E homens idolatram motocicletas e por aí vai. Salomão está dizendo o seguinte, é preciso entender uma coisa, Deus quer ser honrado nos bens que Ele coloca nas nossas mãos. O senhor poderia esmiuçar isso, pastor? Pois não, vou esmiuçar. Como é que eu posso honrar a Deus com os meus bens? É quando eu recebo de Deus os recursos que Ele coloca nas minhas mãos, eu separo as primícias para Deus antes de comprar qualquer bem. Essa semana, anteontem, um jovem da nossa igreja que trabalha na CST, Siderúrgica Tubarão, lá no Espírito Santo, ele foi fazer um empréstimo para comprar uma casa. Ele vai casar no ano que vem. E eu disse para ele, meu filho, quero te lembrar uma coisa, antes de você comprar essa casa, aprenda a honrar a Deus com as primícias dessa casa que você vai comprar. Ele disse, pastor, o senhor pode ficar tranquilo que eu já aprendi com o senhor sobre isso. E a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tomar um empréstimo para comprar a minha casa, eu vou honrar a Deus com aquilo que pertence a Deus. O que eu quis dizer para aquele moço é o seguinte, não quero entrar com a sua esposa numa casa em que você não honrou a Deus com as primícias. Ou seja, eu tomo um empréstimo para comprar alguma coisa, se eu tomei aquele empréstimo e eu compro aquele bem para mim, Deus precisa ser honrado com aquele bem que eu estou comprando. Tenho orgulho de falar desse moço hoje à noite, o nome dele é Eliezer.
um moço fiel a Deus. E por isso Deus está dando para ele uma namorada maravilhosa, uma esposa maravilhosa, que mora aqui no Rio de Janeiro. Então, quando a pessoa aprende a honrar a Deus, Deus honra ele em todos os sentidos. Então, é quando você pega, por exemplo, um valor para você comprar uma terra. Antes de você comprar aquela terra, você honra a Deus. Separa as primícias de Deus, a 10ª parte, que a Bíblia chama de dízimo. Dízimo é uma palavra que vem do latim decimare. No grego, a língua do Novo Testamento, a palavra é dexatem. E no hebraico, a palavra é maasé, que quer dizer a 10ª parte de tudo quanto você ganha. Então veja bem uma coisa, quando nós queremos ver a bênção de Deus na casa onde moramos, seja ela na praia, seja ela num sítio, seja ela onde for, nós precisamos ter a consciência que na nossa casa nós já honramos a Deus quando nós a compramos. Pastor, mas se eu me converti depois que eu comprei minha casa, como é que fica? Quando você vender aquela casa, a primeira coisa que você deve fazer é separar a 10ª parte para o Senhor. Quando eu cheguei para a igreja, já tinha meu carro, eu já tinha meu sítio. Ao você vender essas propriedades, esses bens, você separa a 10ª parte e devolve para Deus. Eu estive no mês de abril numa igreja batista, na cidade de Utinga, no ABC Paulista. Eu tenho estado lá quase todas as semanas de abril até o mês agora de setembro. Cheguei domingo passado de manhã de lá. E pregando lá na igreja batista em Utinga, preguei lá sexta e sábado. E eu falei sobre esse texto: honrar a Deus com os bens. E eu disse naquela noite, falei, meu irmão, minha irmã, se você comprou alguma propriedade, ou se você vendeu alguma propriedade, e ao vendê-la não separou a 10ª parte para Deus, você precisa fazer isso. Senão você não vai conseguir dormir nunca. Porque você está com dinheiro que não é seu. E eu não conhecia aquela igreja como eu não conheço uma boa parte dessa igreja aqui. Cada dia que eu chego aqui eu vejo gente nova nessa igreja. Eu soltei aquela palavra no meio daquela igreja. E eu sei que na segunda-feira eu recebo um telefonema à tarde do pastor da igreja, pastor Moisés. Ele disse para mim assim: pastor Ivonildo, você não sabe o que aconteceu na minha igreja de ontem para hoje. Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: um empresário na minha igreja lhe ouviu sexta e lhe ouviu sábado. Ele tinha vendido uma casa por 210 mil reais. E ele não deu dízimo. E o pastor sabia, porque ele estava pedindo o pastor para orar para ele vender a casa. E fez um negoção. Disse: pastor, graças a Deus, fechei o negócio, 210 mil. Mas o dízimo não chegava na igreja. Eu não sei se é porque o banco estava demorando liberar o cheque, não sei, alguma coisa. Mas há meses e nada do dízimo entrar naquela propriedade. E nós, pastores, nós não jogamos aqui atrás do púlpito, nós não jogamos indiretas, nós pregamos a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir. E quem tem fé em Deus ouve a palavra e pratica a palavra de Deus. Quem é crente, crê na palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Aquele homem passou mal de sexta para sábado, mas não morreu não. E voltou no segundo culto. E ele veio. No segundo culto, Deus fala novamente no coração daquele homem. No domingo, ele estava naquele drama. E o diabo falando para ele: você vai dar 21 mil reais de dízimo? Olha, dá para comprar um carro, zero. Você vai dar 21 mil de dízimo? Pensa bem, é muito dinheiro. Aquele homem não dormiu de domingo para segunda. Ele procura o telefone do pastor segunda-feira de manhã, liga para o pastor, diz: pastor, eu preciso ter um encontro com o senhor agora de manhã. E o pastor disse: estou indo para a igreja. E ele foi lá para a igreja. Ele disse: pastor,
eu não aguento mais. Depois que eu ouvi aquele pastor na sexta-feira, eu estou sem dormir 2 noites. Está aqui, olha, eu quero entregar o dízimo do senhor. E ele tinha guardado em casa dólares. Ele trouxe $7.000 e entregou como dízimo daquela casa. Ele disse, eu não quero guardar na minha casa aquilo que não é meu. Você pode dizer amém, querido? Mas quem faz isso é crente. Gente convertida. Gente que tem um coração na obra de Deus. E eu quero voltar aqui a sua atenção. Quando Salomão diz, honra ao Senhor com os teus bens, ele está dizendo o seguinte, se você aprender a honrar a Deus, você nunca vai ser desonrado. Você vai ser honrado em tudo que você colocar as suas mãos. Provavelmente há alguns aqui nesta noite, que a vida financeira vive emperrada. Não consegue decolar de maneira nenhuma. Porque você tem se apegado a algumas coisas. A razão de Deus tocar na sua palavra tanto sobre esse assunto do dinheiro é porque há muita gente apegada a dinheiro. Mas é engraçado, quero que você preste atenção nisso. Quando nós estávamos no mundo, ou quando nós vivemos parte da nossa vida no mundo, Satanás não mostrava para nós que nós gastávamos no carnaval, não é verdade? É uma festa desgraçada lá no Espírito Santo. Vocês oram pelo Espírito Santo, estenda a mão lá para aquele estado, tem um nome tão bonito, Estado do Espírito Santo. E olha o nome da capital, Vitória. Mas tem uma festa lá, irmãos, entre aspas, que eles conseguem reunir 600 mil jovens. 600 a 700 mil jovens. E sabe quanto é o ingresso para entrar nessa festa? Só o ingresso. R$300. Fora o que eles gastam com bebida e com comida. Então, eu estou dando para vocês um exemplo, lá no Espírito Santo. Imagina que aquela festa, entre aspas, tem aqui no Rio de Janeiro, no mês de fevereiro. E que provavelmente alguns que estão aqui gastaram os tubos de dinheiro para participar daquela nojeira. Pais e mães que guardaram dinheiro o ano inteiro para pular 4 dias para Lúcifer. Satanás não mostra essas coisas para nós. Não mostra para aqueles que hoje que estão aqui libertos, que fumava 3, 4 maços de cigarro por dia, que mexia com drogas. Eu li na revista Veja, há uns 3, 4 anos atrás, de uma moça que tinha um apartamento em São Paulo. Ela vendeu aquele apartamento e injetou tudo na veia. Satanás não mostra essas coisas. Ele não mostra o tempo que os homens passaram fora dos caminhos do Senhor. Essa noite a rodada da cerveja por minha conta. Ele não faz você lembrar essas coisas. Mas de repente essas pessoas se convertem. Aqueles que gastaram dinheiro com prostituição, pagava corpos de mulheres, de prostitutas. Porque se não é sua esposa, é uma prostituta, diz a Bíblia Sagrada. Ia ter contato lá com pomba gira, é verdade. Não tem jeito. Um empresário uma vez falou comigo, sabe que eu fiquei uma vez num motel com uma mulher 1 semana. Quando eu fui pagar a conta, quase riram de mim. Eles quase não riram da minha cara, porque a conta que eu ia pagar de 1 semana no motel, dava para quase comprar um carro. E aquele irmão que me contou isso era membro da minha igreja, e ele era um homem que não contava mentira. Mas o diabo não mostra essas coisas. Ele mostra quando chegamos para a igreja e nos confrontamos com uma palavra como esta, de que o dízimo pertence a Deus. E o dízimo, ele é tão antigo quanto o Gênesis. Quem estuda a história do mundo antigo sabe. Você vê o dízimo na Babilônia, na Grécia, você vê o dízimo em Roma, no Egito, você vê o dízimo até na China. Portanto, não é uma
coisa nova. As pessoas que travam a luta em honrar a Deus com os bens que Deus põe em suas mãos, são pessoas que precisam de um segundo toque. Aquele toque magistral do Espírito Santo, para tirar o amor do dinheiro, ou ao dinheiro, e amar a Deus sobre todas as coisas. Aí o que vai acontecer? Deus vai honrar você, você vai prosperar, e você vai ser uma pessoa muito bem sucedida em nome de Jesus. Está aqui o sábio Salomão dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Todos os bens que você for vender, é lembrar, se ele, quando você comprou, não foi dizimado, deve separar a 10ª parte e em gratidão por ter feito um negócio abençoado, dá uma oferta de gratidão. Quem é grato faz isso. Puxa, Jesus, eu ia fechar um negócio por 50 mil, o senhor me deixou fechar por 30. Vou falar de Davi amanhã aqui na igreja, e vou falar também do pastor Macário. Eu, Senhor, estava pensando que ia gastar 50 nesse negócio, me fechar por 30. Olha, irmão, além de pagar o dízimo, damos uma oferta de gratidão com alegria por esse Jesus ser tão maravilhoso para conosco. Ele é bom e é fiel para quem é bom e é fiel para com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. O famoso Pablo Picasso, certa vez diz o seguinte: eu gosto de ser pobre, mas com um montão de dinheiro. Esperto, né? Eu gosto de ser pobre, mas com um montão de dinheiro. Todos nós apreciamos o dinheiro, porque ele nos abençoa mesmo. E quando nós consagramos o dinheiro que chega às nossas mãos, que o Senhor coloca às nossas mãos, e nós colocamos Deus no seu devido lugar, que é no nosso coração, e o dinheiro no seu devido lugar, irmãos, nós só temos que prosperar. É palavra de Deus, é promessa de Deus. Mas, sabe de uma coisa? A razão de todos nós sermos fascinados pelo dinheiro e gostarmos do dinheiro, e isso não é pecado, é porque Salomão diz que o dinheiro atende a tudo. Você já viu quando uma pessoa que tem dinheiro chega num banco? Ah, vem cafezinho, vem tanta coisa, e você não precisa nem de fila. Não é assim? E aí o gerente diz assim: olha, para esse aqui, olha, pode dar o dinheiro que ele precisar. Sabe por quê? Porque você tem crédito. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem crédito com Deus? Eu só tenho crédito com Deus quando eu obedeço a palavra dEle. Quando eu aprendo a honrá-lo com os dízimos que pertencem a Ele, dos meus bens, e as primícias de toda a minha renda. Quais são as primícias de toda a tua renda? É todo o dinheiro que vem às suas mãos, lucro que vem nas suas mãos. Deus abençoa você, querido, com o teu salário, separa o dízimo do teu salário. Deus abençoa você com já a primeira parcela do 13º. Ué, pastor, até dízimo do 13º? Meu irmão, até do 14º. E se você começar a ser fiel a Deus com o dízimo do 14º, Ele vai mandar o 15º já já. Gente, recebe essas bênçãos, gente. Mas teve uma mulher que me fez essa pergunta ridícula: pastor, tem que dar o dízimo até do 13º? Falei: minha irmã, quem te deu o 13º? Foi Deus ou foi o diabo? Ela: foi Deus, pastor. Falei: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sua empresa, meu amado, sua empresa, minha querida, teve um lucro no final do mês de 50, 100 mil. A 10ª parte do lucro pertence a Deus, não é daquilo que você te retira, não. E aqui há um problema gravíssimo na vida dos empresários crentes, na maioria deles. Eu falo isso, sabe por quê? Com esse seminário aqui, eu estou fazendo o seminário de 319. E o que empresários me procuram não é brincadeira. A empresa dele tem
um lucro lá de 100, 200 mil reais, mas ele fez o salário dele. Meu salário é 5 mil reais. Meu salário é 10 mil reais. Então ele pega e entrega 500 de dízimo. Entrega 1.000 de dízimo. Querido, se você teve um lucro de 50, o dízimo de 50 é 5 mil. Mas eu não uso esse dinheiro. Sim, Deus não quer saber se você vai usá-lo ou não. Devolva a parte de Deus. E o resto você pode aplicar na empresa, no que você quiser. Mas Deus requer o que é dele. O dízimo é a 10ª parte de tudo quanto você ganha. Recebeu? Ainda que você definiu lá, meu salário é 10 mil. Isso dá para eu viver, mas você ganhou 200. 20 mil pertence ao Senhor. Mas o bicho é astuto. Ele fala assim, você vai dar 20 mil. E ele não mostra que você ganhou 180. Você vai dar 5, ele não mostra que você ficou com 45. E quando nós olhamos para o outro lado, esquecemos o lado de Deus, nós estamos provando que nós somos gananciosos, nós somos mesquinhos, e que nós somos avarentos, e que nós nunca nos convertemos coisa nenhuma. Porque quem é convertido a Jesus, a primeira coisa que Jesus pega na reta, na vida desse homem ou dessa mulher, eu quero que você olhe aqui para mim, é o bolso dele, olha só. Quando eu dou meu coração para Jesus, onde é que está o coração? Aqui, não é? Olha o que está aqui na frente do coração. O bolso. Aí vem Jesus e entrou. Para entrar tem que passar pelo bolso, gente. A Bíblia não é uma espada? A Bíblia não diz isso, que a Bíblia é uma espada? Você já viu espada entrar numa pessoa e não sair sangue? Não tem jeito, né? Não sai sangue. Então vem a espada e entra. Aí, ó, fura. O sangue de Jesus, que atingiu meu coração e que atingiu esse bolso aqui, cai uns pingos aqui, ó, no bolso de baixo. Tem jeito. Jesus pega o coração e já pega o bolso. Sabe por quê? Você já imaginou a comunidade da Zona Sul, desde o seu início, se não tivesse dizimistas fiéis e ofertantes nela? Já imaginou isso? Já parou para pensar nisso? Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu cheguei aqui, eu suei aqui que não foi brincadeira. Vocês não tinham ar-condicionado. E o pastor disse, não, você estava na boa. Aqui nós estamos no céu. Você precisava de ver como começou aqui. E eu vi aquelas fotos lá, como quando vocês começaram. Essa aqui é uma obra de fé. Eu fico impressionado com essa igreja. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a pregar, eu comecei a transpirar tanto. E hoje eu cheguei aqui, isso é claro, já tem uns 3 anos ou 4 isso. E eu cheguei aqui hoje e falei, vou falar com o pastor Marcos para ver se abaixa um pouco esse ar, porque está muito frio hoje. Estou pregando aqui gostoso, nada de transpirar, sabe por quê? Porque tem gente que ama aqui essa igreja. Tem gente aqui nessa igreja que sabe que o dízimo é de Deus e ele não brinca com isso. E ele devolve a Deus o que é de Deus. Não importa se é pouco, se é muito. Aquele que é fiel no pouco, Deus diz, eu vou te colocar no muito. Está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. E o que dá muito vai receber com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Quando você começa a honrar Deus com as primícias de tudo que Deus põe nas suas mãos, pode esperar uma coisa: Deus não falhará com você. Pode esperar, porque Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Bendito seja o nome de Jesus. Eu estava pregando esta mensagem em Campo Grande, este ano, na comunidade de vocês lá. E quando eu preguei, após o culto, uma irmã me procurou, me contando como ela havia chegado no ano de 2003, na comunidade da Zona Sul, lá em Campo Grande. E eu tenho comigo aqui a carta dela. Essa carta ela me autorizou, e essa carta saiu num livro meu, que foi lançado ontem na FICOC em São Paulo. O nome do livro é Saindo do Prejuízo. E essa irmã me autorizou a escrever sobre ela, e já está no livro a história dessa mulher. Preste atenção, a carta que ela compartilha. Pastor Ivonildo, a paz do Senhor.
Eu sou evangélica há 6 anos, mas nunca havia entendido a importância de ser fiel a Deus quanto aos dízimos e às ofertas. Faço parte da comunidade internacional da Zona Sul, em Campo Grande, Rio, há 7 meses. Mas antes já visitava, e numa dessas visitas, participei do seminário de finanças, no qual o senhor ministrou a palavra em 2003. Sabe, pastor, cheguei naquele seminário totalmente destruída, financeiramente. Tinha acabado de fechar uma loja e prestes a falir outra, cheia de dívidas, empréstimos, e só me restava a vontade de desistir de tudo. A minha fé era das menores, e foi através das suas palavras que pude abrir os meus olhos e entender a importância de ser fiel a Deus, fiel ao dízimo do Senhor e fiel ao amor do Senhor Jesus. Foi naquela hora, mesmo que sem poder, eu fiz um propósito de amor a Deus e também decidi ser fiel com meu dízimo. Hoje, pastor, não devo nada a ninguém. Fui perdoada de uma dívida de 20 mil reais. E aquele comércio que quase faliu está de pé e portas abertas para a honra e glória do Senhor. Eu só tenho uma coisa a declarar: é maravilhoso ser fiel a Deus. Obrigada e um grande abraço. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Se depois você desejar saber o nome dessa empresária, procure o pastor Jarbas, que ele vai falar para você. E essa mulher pode vir aqui testemunhar para os irmãos. Já está no livro essa história. Alguém que chegou destruído, mas entendeu por que a vida estava cambaleando. Por que a vida estava com problemas na área financeira ou empresária. Porque não estava honrando a Deus com os bens e com as primícias de toda a tua renda. Há empresários que entregam cota para Deus. Meu irmão, cota é para clube. Você dá uma cota no clube e você tem benefícios lá no clube. É uma troca. Há pessoas que entregam para Deus alguma coisa como que se fosse dízimo. Esporadicamente. Janeiro sim, fevereiro não, março sim, abril não, maio sim, junho não, julho sim, agosto não, setembro sim, outubro não, novembro e dezembro, como vem 13º, e o negócio vai vir grosso, aí ó, pula, só vem março, o dízimo dele. Porque novembro, dezembro é o mês de ganhar muito. E janeiro o negócio está parado, eu vou entrar de férias. Então a igreja só vai ver o dízimo no mês de março. Porque fevereiro tem escola das crianças, tem que comprar material. E o pastor tem que entender um negócio desse. Mas a conta de luz não entende a gente. Que nós temos que pagar a conta de luz, nós temos que pagar a conta de água, nós temos que pagar os funcionários da igreja. O ministério não pode parar. Por isso que o dízimo não pode parar. Porque se o dízimo parar de entrar, se a oferta parar de entrar, as bênçãos vão parar de entrar na sua vida e na sua família e na sua empresa, diz a palavra de Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E eu quero citar aqui na Bíblia Sagrada alguns homens que fizeram isso. A Bíblia fala de Abraão, que era um homem que aprendeu a entregar o dízimo de tudo a Deus. Você pode ver isso no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 20. Diz que Abraão pagava o dízimo de tudo. Nós podemos ver também um homem chamado Jó. No seu livro, capítulo 1, a Bíblia diz que havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Um homem que era íntegro, reto, que se desviava do mal. Era o homem mais próspero do Oriente. Era um homem fiel a Deus. Era um homem que sabia separar as primícias para Deus de tudo quanto ele recebia. E ele é destacado na história bíblica como um dos 3 homens mais fiéis da palavra de Deus. Nós encontramos isso no livro de Ezequiel. Eu poderia citar para você homens como Jacó, que fez um voto ao Senhor.
E ele diz que se Deus o abençoasse na sua jornada, e se ele caminhasse, e fosse abençoado com a comida, com a água, com roupa, ele disse: Deus, eu vou te dar o dízimo de tudo. E a Bíblia diz que Jacó prosperou como ninguém. Isaac, Gênesis 26, o verso 12 a 14, mesmo o país em crise, o país em dificuldades, aquele homem resolve semear naquela terra, num período de dificuldade. Diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que ele semeou. Ele era ousado. É hora de semear, é na hora da crise. O crente, quando ele pega essa palavra crise e tira a palavra S, fica o quê? Crie. Crie oportunidades, meu amado, na sua vida, quando a crise tentar bater na tua porta. Apareceu uma crise, tira o S do sufoco, vai ficar crie. Vai aparecer coisas tremendas na tua vida. Aceita o desafio. Na hora em que as coisas parecem que não vão dar certo, aceita o desafio. Isaac fez isso, e diz a Bíblia que no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoava. Possuía animais, ovelhas, jumentos, porque ele aprendeu a semear diante do Senhor no momento difícil. Quando as minhas finanças estão com propósitos definidos, eu sei que o que vem nas minhas mãos pertence a Deus, e eu separo os dízimos do Senhor, e eu separo as ofertas que são presentes para o Senhor. Olha o que diz a segunda parte do versículo que nós lemos em Provérbios 3, verso 10. Aqui entra Deus. A primeira parte é o homem. Honrar o Senhor com os bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui entra eu e você. É a nossa parte. Faça a tua parte. E aqui entra Deus. Deus dizendo o seguinte: se você fizer o que está no verso 9, Deus diz para você o seguinte: eu vou encher fartamente os teus celeiros. E Deus já começa detonando. Olha só, eu vou encher fartamente. Olha como é que Deus é tremendo. Ele não pede para você honrar a Ele fartamente, mas Ele já começa já te arrebentando de cara. Mas se arrebentar, e eu gosto desse arrebentar. Ele diz: olha, eu vou encher fartamente os teus celeiros. Talvez haja gente aqui nessa noite com a carteira vaziinha. Nem trouxe a carteira. Talvez os teus depósitos estão escassos. Talvez a cozinha, os armários estão escassos. E tem sido difícil, às vezes, alguns clientes entrar na tua empresa para comprar alguma coisa. Olha o que diz aqui a Bíblia. Se você aprender a me obedecer, a me honrar com aquilo que é meu, Ele disse: eu vou encher fartamente os teus celeiros. Meus irmãos, eu já estava satisfeito com fartamente, né? Aqui a gente já se infarta com um negócio desse. Agora veja o que Deus diz lá mais: e vou transbordar de vinho os teus lagares. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Você vai nadar na bênção. Quem quer nadar na bênção de Deus, diga: eu quero. Ele diz assim: olha, esse negócio de miséria, de continha, não é com Deus. Ele disse: olha, me aprenda a ser obediente, filho. Me aprenda a ouvir. Traga à minha casa o que é meu. E eu vou encher você tanto de bênção. Não é perturbar a cabeça, não. Às vezes tem gente que enche a cabeça da gente, né? Às vezes é professor que enche a cabeça da gente. Às vezes é o pai da gente. Às vezes é a mãe da gente. Às vezes é o irmão. Mas Deus falou assim: ó, eu vou encher você, é o teu bolso. É a tua despensa. É a tua geladeira. Deus diz: eu vou encher fartamente os teus celeiros e vou transbordar de vinho os teus lagares. Eu quero que você saiba quem eu sou. E eu quero lhe dizer que um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, ou seja, o Deus provedor. O Deus que providencia com fartura, com abundância. O Deus que nos dá além do que pedimos ou pensamos, porque Ele é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.
Henry Ford, certa vez, diz o seguinte: todas as vezes que chega segunda-feira, ele dizia, eu abro o jornal, e se o meu nome não estiver entre a lista dos homens mais ricos da terra, eu vou trabalhar. Eu achei interessante essa expressão de Henry Ford. Porque existem algumas pessoas que acham que vão prosperar na casa de Deus só porque ele aceitou Jesus e ele foi batizado e é membro da igreja. Você tem que fazer duas coisas além disso. Como um bom crente, você tem um bom caráter. Você vai parecer com Jesus, não é verdade? E quem tem bom caráter, ele é trabalhador. Porque talvez haja que alguém falando assim, mas eu conheço muita gente que não é dizimista e prospera. O que é que o senhor me diz disso? Eu quero dizer que Deus abençoa o trabalho, até do ímpio. Mas eu vou te contar uma que você não sabe, talvez você não saiba. O diabo te contou que tem muita gente aí fora que não é dizimista e que não é ofertante e que prospera, e tem crente na igreja que é dizimista e que é ofertante e que não prospera. Quero te falar uma coisa, em primeiro lugar, Deus abençoa o trabalho. Deus gosta de ver um homem e uma mulher trabalhando. Deus não gosta de vagabundos. Vai ter com a formiga o preguiçoso, diz o sábio Salomão. Deus honra o trabalhador. Agora eu quero te falar aqui uma coisa. Essas pessoas que não são convertidas e que por isso não pagam o dízimo ao Senhor, sabe que Deus fala na sua palavra em Eclesiastes 2? Deus enche essas pessoas de trabalho, e elas vão trabalhar, e Deus vai abençoá-las, e quando elas estiverem com muita coisa, Deus vai tomar delas para dar para quem é fiel. Você já leu isso na Bíblia? Está lá em Eclesiastes 2, leia lá. O trabalhador que não é fiel, Deus vai abençoá-lo porque ele é trabalhador, e vai enchê-lo, daqui a pouco vem cá, me dá aqui. Eu quero dar para um servo meu, que tem sido fiel, para uma serva minha que tem sido fiel. Aqui está a diferença, um cristão quando ele é trabalhador e ele é fiel, ele é abençoado duas vezes. Aqui está a diferença. E quando nós tomamos o resoluto propósito de devolver a Deus aquilo que é dele, que o dízimo não é uma opção, quero lhe falar isso. Dízimo é uma obrigação prazerosa, gostosa. Não, pastor, eu discordo do senhor de que dízimo não pode ser uma obrigação. Eu vou te provar que você faz várias coisas por obrigação que são prazerosas. Quer ver uma? Quem escova os dentes com prazer aqui, diga amém. Quem toma banho aqui com prazer, diga graças a Deus. As irmãs aqui que gostam de ir no salão final de semana, para vir bonita, para a igreja, para Jesus, para o namorado ou para a esposa, diga amém. É uma obrigação prazerosa? Ficar lá, é chato, né? No salão, de manhã à tarde, as unhas e tal, o cabelo, coisa chata, né? Nada. Obrigação prazerosa que vocês fazem. Os homens. Você gosta de fazer uma coisa que, certamente, eu gosto de fazer. Andar com um carro limpo. É uma obrigação prazerosa ou não? Cadê os homens da igreja? Você gosta de andar com um sapato brilhando? É uma obrigação prazerosa? Ok. Uma aqui que eu vou pegar todo mundo. Que é uma obrigação prazerosa, comer. Chato, chegou o almoço. Chato, chegou o jantar. O dízimo é uma obrigação prazerosa na vida de quem é crente. A gente faz isso com prazer, com alegria. Sabe por quê? O diabo levou quase tudo nosso quando nós estávamos no mundo. E Deus está fazendo ele nos devolver tudo aquilo que ele levou. E se não devolveu tudo para você, pode esperar. Se você está sendo fiel a Deus e tem sido grato a Deus com ofertas, vai trazer tudo com juro e correção monetária. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O saudoso e famoso Ayrton Senna, o único piloto que eu gostei de acompanhar as corridas dele. E eu estou torcendo para que quando chegar no céu, eu possa encontrar com ele. Ele foi evangelizado pelo Alex Dias Ribeiro. E naquela hora antes dele bater na curva de Tamburello, e que ele ficou aquele momento ali, e que a televisão ficava focando a pessoa dele, ele teve ali acho que 1 ou 2 minutos ali, e ele estava muito pensativo. Eu tenho a impressão que Ayrton Senna, naquela hora, Deus estava falando para ele: olha, a sua hora é chegada. E eu creio que Ayrton Senna deve ter orado antes de colocar o capacete. Eu penso que ele deve ter confessado a Deus ali fraquezas e pecados. Como, por exemplo, todos nós, quando pegamos um carro, eu faço isso quando pegamos um avião. Antes de entrar dentro de um avião, eu neutralizo os principados do ar. Fazemos isso, né, pastor Marcos? Quando nós levantamos de manhã, nós neutralizamos os inimigos da estrada. Eu, antes de abrir a porta da minha casa, eu falo assim: Senhor, me torna invisível aos demônios nesse dia, em nome de Jesus. Eu oro assim. Eu acredito. E eu estou torcendo para que quando eu chegar lá no céu, eu possa encontrar com Ele. E eu não quero que você julgue, porque vieram matérias depois detonando Ayrton Senna. Meu querido, um homem de Deus, quando ele estava vivendo seus melhores dias, ele diz o seguinte: que nós vamos ter muita surpresa lá no céu. Gente que nós achávamos que ia para o céu. Ué, cadê fulano? Cantava no louvor? Cadê Beltrano? E eu quero ter uma alegria de quando entrar no céu com você, eu quero ver Ayrton Senna. Aquele moço, ele deixou uma frase curiosa sobre o dinheiro. Se eu fosse você, eu anotava. Ele disse o seguinte: o dinheiro é algo curioso. Quem não tem, está louco para tê-lo. E quem tem, está cheio de problemas por causa dele. Eu vou repetir. Quem não tem, está louco para tê-lo. E quem tem, está cheio de problemas por causa dele. Eu concordo com ele, em parte, sobre esse pensamento dele. Porque, na verdade, quando Deus quer que eu e você viva uma vida de prosperidade, o dinheiro tem que ser bênção na nossa vida. Para abençoar o reino de Deus e abençoar o nosso próximo que precisa de nós. Então o dinheiro não vai ser problema. É claro que vai se levantar filisteus, inimigos. E aquela irmã agora está andando agora só de carro zero. Aquele irmão agora só está andando de iate. Meu irmão, abençoe essas pessoas e continua vivendo sua vida, porque olha, às vezes vale a pena fazer o que Saul fez. Quando alguém estava criticando Saul, ele fingiu-se de surdo. Às vezes é importante nós nos fingirmos de surdos em certas situações. Porque na verdade, quando nós prosperamos, muita gente começa a crescer o olho em cima da gente. E alguém diz que olho grande é pior do que macumba. Anota isso aí, isso é bom, viu? Aí você fala: sai olho gordo em nome de Jesus. Bata em retirada em nome de Jesus. Sabe por quê? Deus quer que você prospere e ninguém vai impedir você de prosperar para a glória do nome do Senhor, se você for fiel, se você for uma pessoa com um coração generoso na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz a palavra: e encherei fartamente os teus celeiros e transbordarei de vinho os teus lagares. Meu irmão, quero te fazer uma pergunta: você crê nessa palavra aqui? Diga amém. Você quer tomar posse dessa palavra aqui? Diga: eu quero. Olha só, quem disse isso foi alguém doutor, PhD no assunto. O homem que experimentou tudo que tinha no mundo na mão dele. Ele diz: olha, aprendi com meu pai Davi. Davi era o pai de Salomão. E o pai dele ensinou para ele:
Olha, o segredo para alguém ser próspero é aprender a separar o que é de Deus, honrar o que é de Deus. E quem era Davi? Alguém que estava lá no campo, cuidando dos animais, gente. De vez em quando trazia uns queijos lá da casa dele e levava para os seus irmãos lá no campo de batalha. Eu descobri que Davi era mineiro, gostava de um queijo. E Deus pega aquele moço lá do campo e torna-se o segundo rei de Israel. Eu já ouvi alguns empresários não crentes e alguns que se dizem crente, que dizem o seguinte: crente para prosperar, se ele não roubar, ele não prospera. Eu disse para ele assim: eu posso te citar vários empresários cristãos que não roubou um centavo de ninguém e que prosperou. E eu posso citar uma penca só na Bíblia Sagrada. E eu posso citar para você a história de Samuel Colgate, um homem que Deus prosperou tanto que no final da vida dele ele inverteu, 90% para Deus e 10% para ele viver. E eu fiquei sabendo essa semana, pastor Marcos, de alguém que trabalha na Colgate, que até hoje a Colgate exige que os funcionários todos que trabalham na Colgate sejam dizimistas. Todos eles. Empresário, empresária, você quer ver sua empresa detonar? Seja fiel a Deus. Ensina seus empregados a serem fiéis ao Senhor. Dê testemunho. Como alguém que não tem coração no dinheiro, mas que tem coração em Deus. E Deus vai prosperar você de uma maneira muito especial. Eu quero lhe contar aqui uma experiência, que essa experiência ela tem que ir para o Guinness Book evangélico. Eu quero falar do meu pai aqui hoje à noite. Meu pai, ele frequenta a igreja evangélica há 45 anos, aproximadamente. 45 anos. E ele se dizia crente. Levantou a mão na igreja, se batizou. E ele frequentava a igreja e nos levava para a igreja. Mais ou menos 5 anos, 5 a 7 anos de idade, meu pai me levou para a igreja. Mas meu pai era um homem muito apegado a dinheiro. Ele era agiota. Ele emprestava dinheiro a juros para as pessoas. E quando as pessoas não tinham como pagar, ele recebia o que as pessoas tinham. E uma pessoa me perguntou lá nos Estados Unidos: vem cá, um agiota se converteu. E ele continua agiotando. O que é que o senhor me diz isso? A pergunta foi feita no ar. Eu disse assim: esse agiota nunca se converteu. Porque um agiota, ele não pode estar explorando a ninguém. Se ele puder emprestar, ele deve emprestar, porque está escrito que os fiéis emprestarão a muita gente e nós não tomaremos emprestado. Com isso eu não estou dizendo para você que você tem que emprestar e não aceitar da pessoa pelo menos a correção do dinheiro. E que isso é justo, e muito justo. Mas eu estou falando daqueles como meu pai. Meu pai, ele respirava dinheiro. Tem um cântico, né, que nós estamos cantando. Este é meu respirar. Vocês cantam esse cântico aqui? É um cântico lindo. Depois eu canto para vocês. Eu sou cantador de banheiro, mas depois eu ensino para vocês esse cântico. Vamos dizer, este é meu respirar. Alguém falando a respeito de Jesus. Mas o respirar do meu pai era o dinheiro. Meu pai às vezes pegava cédulas novas em casa e ficava cheirando, irmãos. Você crê nisso? Verdade? E eu, como adolescente, via isso. Só que meu pai tinha dinheiro para o pecado lá fora. Antes dele entrar na igreja, o dinheiro dele era para mulheres e para os vícios dele. Quando se converteu, nunca se ouvia dizer que meu pai, eu não me lembro uma vez de ver meu pai pegando um envelope de dízimo. Não sei se o de vocês é amarelo. O meu é amarelo. Está aqui o meu envelope. Eu nunca vi meu pai chegando lá na frente trazendo um envelope de dízimo na igreja. Eu não me lembro uma vez de meu pai na igreja levando uma oferta lá na frente. Não lembro. Se eu falar para vocês que eu lembro, eu estou mentindo.
Sabe o que aconteceu? Aí eu entro naquela fase triste da minha vida, que eu conto no meu livro Cura para o Caráter. Tem esse livro, se você quiser conhecer. 12 a 16 anos, Satanás entrou na minha vida de uma forma infeliz. Eu vendo meu pai guardando tanto dinheiro dentro de casa e na minha casa passando dificuldades, a minha família passando dificuldades, eu me tornei um cleptomaníaco, de 12 a 16 anos. De quem que eu roubava? Do meu pai. Mas ele não sabia. E ele começou a sentir falta de, como se fosse hoje, 5 reais, 10, 20, 30, 40, 50. Daqui a pouco eu estava pegando um pacotinho de 100. Tinha lá, por exemplo, R$1.000, eu pegava um pacotinho de 100. Daqui a pouco eu estava pegando 200. E meu pai ficava louco, porque ele não sabia quem era, ele tinha 9 filhos. E ele dizia, por Ivonildo eu ponho a mão no fogo. Coitado. Se colocasse a mão no fogo, queimava o corpo todo. Meus irmãos, todas as vezes que eu pegava um dinheiro do meu pai, era uma tortura na minha cabeça. Especialmente quando eu usava o dinheiro. Eu disse, eu roubei do meu pai. Aquilo cortava meu coração. E eu vi algumas vezes meu pai chorando. Porque eu fui longe demais e dali parti para atacar mais 19 pessoas. Mas o meu pai, não sei quantas vezes eu ataquei, só meu pai. Meu pai foi a pessoa que eu mais prejudiquei. O que acontece? Eu me converto. Aos 16 anos, eu entrei em desespero, falei, Jesus, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor me liberta desse mal, ou então não tem sentido a vida para mim. E eu ensaiei um dia para entrar no quarto do meu pai, ele tinha uma arma, olha só, dizia-se que era crente, e ainda tinha uma arma dentro de casa, um 38, que crente era aquele? É coleção, ô meu irmão, cuidado com essas coleções que você tem por aí, é a coleção da cerveja, é a coleção do uísque, daqui a pouco vem a tentação, e você já sabe o final. Bom, Jesus entra no meu coração, transforma a minha vida, e eu sou chamado para ser um pastor. Vou para o seminário, me preparo, 4 anos no seminário. No primeiro ano do seminário, Deus visita meu coração, e diz para mim, que eu precisava acertar a minha vida, o que eu havia deixado para trás. Mas isso sabe por quê? Porque eu fiz uma oração. E oração que eu não devia ter feito. Não, eu tinha que ter feito sim. Falei, Deus, olha só o que eu fiz. Deus, eu não quero ser um pastor a mais na igreja do Nazareno. Deus, eu não quero ser um pastor a mais no Brasil. Eu quero ser um homem fiel, um homem de testemunho. E o Espírito Santo falou, que coisa boa. Maravilha. É esse que eu estou procurando? E aí o Espírito Santo falou assim, você lembra do que você fez há uns anos atrás, lá na sua terra? Eu falei, lembro de tudo, mas o Senhor me perdoou de tudo. Ele disse, eu te perdoei, mas as pessoas não. Eu falei, Senhor, o Senhor está pegando pesado comigo. Eu falei, restituição é coisa do Velho Testamento. E ele disse, então vamos para o Novo Testamento. Lucas 19. Um homem que se converteu, irmãos, numa estrada, não foi nem numa igreja bonita como essa. Numa estrada poeirenta, chamada Jericó. Ele estava em cima da árvore, mais parecendo um macaco. Estava desesperado, sabe por quê? Ele tinha roubado de tanta gente. Ele ficou rico, roubando os outros. E um dia aquilo explodiu na cabeça dele. Ele disse, eu tenho que procurar esse homem. E era a última viagem de Jesus, antes de ir para o Calvário. Aquele homem estava agoniado. Quando Jesus vai passando, ele olha para aquele homem e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Diz que ele desceu a toda pressa. A única pressa que Jesus tem é para salvar um homem. Desce depressa, porque hoje, agora mesmo, quero entrar na tua casa. E sabia que Deus fez uma transformação no coração de Zaqueu. E a primeira coisa que Zaqueu fez quando ele olhou para Jesus, sabe o que ele falou? Jesus, Senhor, eu quero dar a metade. Olha só, já começou com 50%.
E tem crente que diz que não pode dar 10%. O rapaz não participou nem de um seminário do pastor Ivonildo. Já vou dar 50%. Da metade dos meus bens. E se alguma coisa eu roubei, quero devolver 4 vezes mais. Ele estava aplicando a lei do Velho Testamento. Meus irmãos, e eu então vou procurar agora as pessoas para restituir uma por uma. Procurei meu pai, acertei minha vida com ele, ele me perdoou, chorou comigo, e eu, durante 3 anos, eu ajuntei um dinheiro para entregar para o meu pai. Eu queria o perdão dele, e todas as pessoas que eu procurei, eu devolvi aquilo que o Espírito Santo falava no meu coração. E quando eu fui devolver para o meu pai, ele falou assim: não quero não, eu não quero, não preciso desse dinheiro. Eu disse: mas o senhor tem que receber esse dinheiro, porque eu não sou digno de voltar para o seminário, se o senhor não receber esse dinheiro. Ele disse: então tá bom, se é assim. Aí ele foi receber o dinheiro. Ele disse: é meu? Eu disse: é do senhor. Ele disse: eu posso fazer com esse dinheiro o que eu quero? Eu falei: pode. Ele falou: posso rasgar? Eu falei: pode. Posso jogar fora? Posso. Posso tocar fogo nele? Posso. Posso dar para você? Eu falei: pode. Ele falou: toma, é seu. Eu falei: eu recebo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Por que eu estou te contando essa história do meu pai? Meu pai me abençoa, eu vou para o ministério e começo a pregar sobre finanças pelo Brasil afora. Como é que eu ia pregar sobre dízimos e ofertas se eu havia deixado o meu pai naquela situação? Não tinha autoridade. Todas as vezes que Deus falasse para mim assim: você vai pregar sobre Zaqueu. Senhor, essa mensagem eu não posso pregar. Não dá, essa aqui não. Vou pregar Lucas 20, mas 19 não posso. Posso pregar Lucas 19 até o verso 5, mas do 6 para frente, não dá não. Não. Um homem de Deus, ele tem que pregar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Senão ele não pode ser homem de Deus. Algumas vezes na caminhada minha com meu pai, eu com muito jeito tentava falar para meu pai sobre dízimo. Mas meu pai era muito duro. Meu pai não falava com seus filhos, meu pai, ele gritava com seus filhos. Eu tenho um irmão que quase ficou gago, porque meu pai, além de bater, você tinha que engolir. Não podia chorar. Meu pai era assim. Vi meu pai quebrar braço de alguns dos meus irmãos, batendo. Eu tenho uma irmã que tem uma cicatriz daqui até aqui. Ele bateu tanto nas mãos dela, isso no passado. Ele pegou um taco. Você sabe o que é taco? Pegou um taco e começou a bater na mão da minha irmã, na mão esquerda, na mão direita, na mão esquerda, na mão direita, foi batendo, batendo, batendo. Sabe por quê? Porque um dedo duro da igreja, que eu acho que estava de olho na minha irmã, viu um rapaz colocar a mão no ombro da minha irmã. Contou isso para meu pai. Hoje os rapazes põem a mão em tudo quanto é lugar e os pais não fazem nada. Começaram a bater. Meu pai começou a bater na minha irmã, bate, 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 bate. E minha irmã tinha uma natureza, irmãos, difícil. E ela não soltava uma lágrima sequer. Aí ela disse assim: olha, eu vou virar as mãos porque eu não aguento mais. Ele disse: pode virar. E continuou batendo. Aí que ela desmaiou. Uma das veias foi atingida, ela foi levada às pressas para Belo Horizonte. Fez uma cirurgia e durante anos ela guardou a mágoa horrível do meu pai. Toda vez que ela olhava para aquela marca, ela odiava meu pai. A ponto dela tirar o nome, o sobrenome dela no casamento do meu pai. Para vocês verem que situação chegou. Então meu pai, para falar com ele, você tinha que medir palavras. E quando eu ia falar com ele sobre dízimo, uma vez ou outra, com muito jeito, ele gritava comigo ou me deixava falando sozinho. Quando foi no ano passado, ele liga para mim e diz assim: Ivonildo, eu estou em Vitória, e ele liga para mim: eu gostaria que você orasse por mim, porque eu estou numa encrenca. Tem uma pessoa dizendo aí que é minha filha, e eu sei que não é minha filha, e o advogado já me pediu não sei quanto, e se você orar, eu creio que Deus vai mudar essa situação. Eu falei: Deus vai mudar, mas eu quero fazer para o senhor uma pergunta antes.
O senhor é fiel dizimista? Ele disse, ó, fiel, fiel, fiel. Eu não sou não. Mas eu já dei muito dinheiro para a igreja. E de vez em quando eu compro alguma propriedade para a igreja, mas fiel, 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 eu não sou não. Eu disse, pai, o senhor vai me fazer um favor. O senhor vai para o quarto agora, em nome de Jesus. E vai se ajoelhar e perguntar para Jesus quanto é que o senhor deve para ele. Peça perdão para ele e acerta com ele o que o senhor deve. Meu pai desligou o telefone na minha cara. Eu peguei o telefone novamente, liguei para ele e falei, pai, em nome de Jesus, se o senhor não quer me ouvir como filho, então vou falar como um homem de Deus. Eu falei, se o que o senhor está querendo é sério, peça perdão a Deus e peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração o que é que o senhor deve para ele e põe em dia. Senão o devorador vai levar tudo que o senhor conquistou durante a vida inteira. Ele estava com 78 anos, isso no ano passado. Irmãos, ele disse, eu vou pensar, e depois eu te falo. Quando ele disse, eu vou pensar, eu falei assim, meu Deus, parece que não adiantou muito não. Quando foi, irmãos, este ano? Agora, mês de abril. É isso que tem que ir para o Guinness Book. Eu chego em casa, estava fazendo um seminário na igreja do Nazareno em Nilópolis, e como os meus pais moram perto da igreja do Nazareno em Nilópolis, eu fiquei lá com eles. Eu chego lá em casa, minha irmã, uma temente a Deus, uma serva de Deus, eu não sei se ela está aqui hoje à noite, se tiver, ela pode fazer o aceno com a mão. Eu acho que não está, mas deve estar aqui amanhã. Me prometeu que viria. Essa minha irmã me faz uma pergunta. Sabe aquela pergunta que você faz para alguém para atingir o outro do lado? Sabe? Ela disse para mim assim, mano, você acha que uma pessoa que se ela não for dizimista, você acha que ela vai para o céu? Olha só que pergunta. Na frente do meu pai. Eu falei, só se for para o céu da boca da onça. Paulo diz que os roubadores não vão entrar nos céus. E meu pai sentado. O olho dele ficou desse tamanho. Ela disse assim, e o que você me diria de uma pessoa que passou a vida inteira sem pagar o dízimo a Deus, sabendo que devia pagar e não pagou? O que essa pessoa deve fazer? Eu disse, duas coisas. Pedir perdão para Deus, colocar tudo em dia que ficou para trás. Ele falou, mas eu não vou fazer isso não. É muito. Ele disse, é muito dinheiro. Eu disse, muito dinheiro que o Senhor guardou de Deus, não é do Senhor. Naquela hora, meus irmãos, o Espírito Santo me usou com autoridade. E eu tinha acabado de ler um livreto chamado Nobres Pensamentos Chineses, que diz o seguinte, o homem avarento é o que mais parece com o porco, só presta depois de morto. O homem avarento é o que mais parece com o porco, só presta, só é útil depois de morto. Você pega um porco, engorda, como é que ele vai prestar para você? Quando você matá-lo. E o avarento? O avarento ajunta, para quem usar? Quem ficou? Quando eu disse aquela para meu pai, meu irmão foi lá no coração dele, ó, pá! E eu disse para ele assim, pai, eu sei que o senhor tem dinheiro. E eu não sei quanto o senhor tem, mas eu sei que o senhor tem dinheiro. E se o senhor for primeiro do que eu, não sei se o senhor vai primeiro do que eu, mas se o senhor for primeiro do que eu, o que as leis ensinam é o seguinte, a metade é para a viúva, e a metade divide com os filhos. Eu quero dizer para o senhor uma coisa, eu não quero um centavo do dinheiro do senhor. Sabe por quê? Porque esse dinheiro é um dinheiro amaldiçoado. Porque o senhor não foi honesto com Deus durante a sua vida. A minha irmã se levantou e disse assim, nem eu, não quero um centavo do senhor, porque o senhor não tem sido honesto com Deus. Irmãos, meu pai ficou sentado naquela cadeira, eu acho que o anjo Miguel e Gabriel, os anjos Miguel e Gabriel amarraram meu pai,
naquela cadeira, e ele não pôde se mover de jeito nenhum. E eu me levantei, fui me arrumar para ir para o seminário de finanças em Nilópolis. E meu pai ficou pensativo. Fui para o seminário, preguei, voltei no outro dia, disse: pai, vamos hoje à noite no seminário comigo? E não é que ele foi comigo? Ele disse: vamos. Aí ele se arrumou e tal, sentou no primeiro banco. Quando eu comecei a falar sobre dízimos e ofertas, disse quando ele abaixava a cabeça. Aí eu fiz o apelo, não é que o homem veio na frente? E trouxe lá o envelope. Aí terminou o trabalho, naquela noite, fomos lá nos fundos da igreja, eles fizeram lá uma mesa lá, onde eu estava fazendo uma dedicatória para os irmãos, e ele lá lanchando, aquela coisa toda. Só que no sábado de manhã eu tinha uma palestra chamada Lágrima de um Sacerdote para dar. E eu ia embora depois do almoço para Vitória. Eu dou aquela palestra no sábado de manhã e volto para casa para pegar minha mala para ir embora. Quando eu chego em casa, quem é que está? Meu pai, minha mãe, o meu pastor Amadeu, da igreja do Nazareno de Mesquita, e a minha irmã. Quando eu vou entrando, o pastor Amadeu diz o seguinte: mano, tem algo para te contar. Eu disse: o quê? Ele diz: o nosso pai se converteu. Eu disse: como? Você pode ser mais claro? Ele disse: o nosso pai teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Eu disse: que experiência? Ele disse para mim que pediu perdão para Deus hoje de todos os roubos que ele fez com Deus durante a vida. E que ele vai fazer um levantamento de tudo que ele deixou para trás. E ele vai entregar os dízimos atrasados da vida dele na casa do Senhor. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu não aguentei. Joguei a mala no chão, agarrei no pescoço do meu pai. E eu comecei a chorar, minha mãe começou a chorar, minha irmã começou a chorar. Pastor Amadeu começou a chorar, virou aquela choradeira naquela cozinha. Falei: pai, agora sim. Agora eu estou em paz. Se o Senhor for primeiro do que eu sei que eu vou encontrar com o Senhor no céu. Mas se eu for primeiro do que o Senhor, eu vou esperar o Senhor. Porque eu sei que agora o Senhor teve uma experiência com Jesus. E aí você me pergunta: e seu pai fez isso? Quero lhe dizer que eu acredito que o maior cheque que entrou na igreja do Nazareno de Mesquita, Rio de Janeiro, foi do meu pai. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ele está com 79 anos de idade, feliz da vida, alegre e sem nenhum peso nas costas e na consciência. Sabe por quê? Colocou a casa em ordem. Salomão disse: honra o Senhor com os teus bens, querida. Honra o Senhor com os teus bens, querido. Honra o Senhor com os teus bens, empresário, empresária. E o Senhor diz o seguinte: deixa o resto por minha conta. Eu vou transbordar, eu vou infartar você de bens, eu vou fazer você nadar nas bênçãos, se você aprender a obedecer a minha voz. E hoje à noite eu quero desafiar a você a praticar aquilo que Salomão nos ensina aqui nesta noite, a honrar a Deus. Provavelmente você tem desonrado a Deus como meu pai. Engraçado, alguém que durante tanto tempo foi desonesto com meu pai. Eu acerto minha vida com ele, mas ele estava com problema com o Pai Celestial. E Deus usa aquele ex-cleptomaníaco para trabalhar com o meu pai, para não roubar do nosso pai. Como é que está a sua vida hoje? Você tem honrado a Deus com os seus bens? Ou tem enfiado cota nas costas de Deus? Dá como você quer, do jeito que você quer, como você sente. Você tem dado para Deus algumas esmolas? Você tem dado para Deus alguma coisa parecida com o dízimo? Alguma coisa que simboliza o dízimo? Ou você tem sido íntegro? Não, eu tenho consciência de que eu tenho separado a 10ª parte para Deus, como a Bíblia se ensina, e eu tenho sido um ofertante generoso, porque eu tenho prazer em abençoar o reino de Deus. Não se iluda. A lei da semeadura, ela não nega.
Você plantou feijão, você vai colher feijão. Você plantou arroz, você vai colher arroz. Você plantou milho, você vai colher milho. E você vai colher na medida em que você plantar. Não queira plantar pouco milho e esperar uma boa safra de milho, que você não vai receber coisa nenhuma. Você vai colher na medida em que você plantar. E hoje à noite eu quero que você mude a história da sua vida. Nesse seminário Finanças com propósito, dizer o seguinte: Senhor, o Senhor pode estar certo de uma coisa, que eu vou honrar o Senhor. Querido, se os satanistas estão sendo dizimistas, não sei se você sabe quem é que promove as festas chiquérrimas dos maçons? São os maçons. Eu ouvi de um ex-grau 33, ele disse o seguinte: nós bancamos as festas para receber os principiantes, e eu não tenho problema hoje de ser dizimista, porque o que eu investia lá era muito mais do que isso. E se tem algum maçom aqui nessa noite, ele sabe do que eu estou falando. Por que um maçom pode investir na maçonaria? Um satanista pode investir na igreja satânica? Por que os muçulmanos podem investir na obra muçulmana? 10% de dízimo e 10% para a obra missionária muçulmana. E é uma das igrejas que mais crescem no mundo. Sabe por quê? Eles acreditam que o segredo de avançar é dando. Porque está escrito Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Você crê em Jesus? Você crê nessa palavra que ele falou, dai e ser-vos-á dado? Então eu quero desafiar você hoje à noite a experimentar essa bênção na sua vida de uma forma muito especial. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Eu queria que você deixasse aí a sua pasta. Eu queria que você neste momento deixasse sua Bíblia aí. Eu gostaria que você tivesse um minuto de reflexão comigo no nome de Jesus. Se você está com criança no colo, Deus te entende, mas é importante que você esteja reverentemente diante do Senhor. Queria que você nesse instante curvasse a sua cabeça em nome de Jesus. Você que está na galeria, você que está aqui embaixo, quero que você curve sua cabeça no nome do Senhor Jesus. Eu queria, se for possível, que você fechasse os seus olhos. Deus quer falar com você agora. Mas para Deus falar com você, você precisa deixar Deus falar com você. Eu não sei onde foi que Deus pegou você, mas eu sei que Deus pegou você nessa noite. Talvez você tenha sido um fracassado na vida financeira e poderia ser uma pessoa de muito sucesso, se você reconhecesse que Deus deveria ser o Senhor das suas finanças. Mas quem manda na sua empresa é você, quem tem mandado até hoje. Mas hoje você pode dizer: Senhor, até hoje quem mandava na minha empresa era eu. De hoje em diante quem vai mandar é o Senhor. Eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou honrar o Senhor com aquilo que pertence ao Senhor, os teus dízimos. E eu vou procurar sempre em gratidão ofertar a tua casa, porque eu quero, Senhor, viver aquilo que os patriarcas viveram. E o que os homens na atualidade, como Samuel Colgato, que já partiu, viveu numa prosperidade tremenda. E tantos outros aí, porque aprenderam os princípios sagrados da palavra de Deus. Então agora é hora de confissão. É hora de nós curvarmos a nossa cabeça diante de Deus. E se Deus lhe falou algo, é dizer: Deus, me perdoa. Eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. E hoje à noite eu quero fazer uma aliança com o Senhor, de ser fiel ao Senhor nos meus dízimos. E eu quero, Senhor, também fazer ao Senhor uma oferta. Uma oferta selando nesta noite a minha, ó Deus, palavra, diante do Senhor e diante da tua igreja, de que custe o que custar, eu serei fiel ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero colocar em tuas mãos este homem, esta mulher, este empresário, esta empresária, este jovem, esta jovem, este adolescente, esta igreja que chegou aqui hoje à noite, para ouvir a tua voz. A tua palavra tem nos ensinado de que quando nós honramos o Senhor vai transbordar, o Senhor vai encher os nossos celeiros, o Senhor vai nos fazer nadar nas bênçãos do Senhor, quando nós aprendermos a honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Ó Espírito de Deus,
todo espírito de avareza aqui no nosso meio nesta noite, todo espírito de mesquinharia aqui no nosso meio hoje à noite, todo espírito, ó Deus, amante da prata, nós te ordenamos agora, em nome de Jesus, bata em retirada da vida desse homem, bata em retirada da vida dessa mulher, em nome de Jesus. Mamon, eu te confronto agora com a palavra do nome de Jesus. Cortador, migrador, destruidor, devorador, eu te ordeno em nome de Jesus, bata em retirada da vida desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus. E sopra agora, Senhor, sobre essa igreja uma unção de liberalidade. Uma unção de liberalidade, Senhor, sopra agora sobre essa igreja. Uma unção de generosidade, uma unção de alegria. Oh, papai, faz isso. Faz isso como o Senhor fez na vida do meu pai. Faz isso como o Senhor fez na vida de Colgate. Como o Senhor tem feito na minha vida e na vida de tantas pessoas à volta desse mundo. Faz isso hoje à noite na vida dessa mulher que tem sonhado, Pai. Desse homem. Para que a tua glória, Senhor Deus, seja revelada de forma maravilhosa. Oh, Deus. Queremos nessa noite, Senhor, uma grande colheita para o Senhor. Jogamos tanto dinheiro fora no mundo. O diabo levou tanto dinheiro nosso. Mas nós queremos mostrar hoje para Satanás que nós temos prazer em abençoar a casa do Senhor, o reino do Senhor. E use cada vida aqui nessa noite para o louvor da tua glória. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus falou conosco hoje à noite. Quem ouviu Deus, diga aleluia. Nós vamos agora, irmãos, fazer uma coisa. Nós vamos dar um chute no traseiro de Satanás. E sabe como é que dá um chute no traseiro de Satanás? Primeiro, é ouvindo a palavra de Deus. E segundo, obedecendo a palavra de Deus. Você concorda comigo? Diga amém. Ouvindo e obedecendo. A palavra-chave de toda a Bíblia chama-se obediência. E sabe como é que você vai obedecer a Deus? Nós vamos apresentar a Deus aqui, os irmãos que trouxeram os dízimos vão apresentar no envelope de dízimo. Mas eu quero desafiar aqui essa multidão que está aqui hoje. Eu acho que é a maior multidão que eu já vi aqui na Zona Sul, desde que eu já entrei aqui. Eu quero desafiar essa multidão aqui hoje à noite, a nós sonharmos, continuarmos sonhando com o homem dessa igreja. Vocês viram o pastor Marcos falando no início do culto, que precisa fazer a fundação para começar os alojamentos lá no sítio? Gente, quando fala de sítio, eu fico apaixonado e meu coração quebra. Sabe por quê? Se não fosse um acampamento, eu não estaria aqui hoje. Sabia disso, pastor? Eu me converti no acampamento. A igreja do Nazareno comprou um sítio. Fizeram lá os alojamentos. E eu fui convidado como adolescente que estava com cleptomania. Fui para lá. Lá Jesus me alcançou, me salvou e me chamou para o ministério da palavra. Por isso que eu estou aqui hoje. Quanto custa isso? Não tem preço, gente. Não tem preço. E eu me lembro que no ano passado eu estive aqui, o pastor Marcos tinha um sonho de comprar. Aquilo é sítio, aquilo é fazenda. Vocês estão muito chique. Aquilo é fazenda. Agora é preciso fazer a base para os alojamentos, para os casais chegarem, para os adolescentes chegarem, para os jovens chegarem, e para irmãos fazer fundação, e já começar os alojamentos, irmãos, isso é só uma cosquinha nessa construção, 100 mil reais. E eu falo sem medo de errar, Deus pode levantar aqui uma pessoa para fazer essa oferta. Ou eu estou enganado? Eu creio que Deus pode levantar aqui uma pessoa. Eu creio. Sabe por que eu creio? Eu contei na Barra e contei em Campo Grande. Em Contagem, um empresário viu que a igreja dele não cabia mais de gente. Ele comprou uma casa de show no valor de 1.200.000 e deu para a igreja de presente. E se você duvida, vai lá em Contagem.
essa notícia já espalhou em todo o Brasil. A igreja lá está explodindo. E como a igreja não tinha recursos, o empresário bem sucedido, ele deu uma oferta para a igreja de 1.200.000. A casa de show virou uma casa de oração. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Eu sei que Deus ficaria muito feliz se levantar aqui um homem, uma mulher, e fizesse oferta de 100 mil reais. Mas sabe uma coisa? A igreja, ela é uma família. E eu quero lhe dizer uma coisa, todas as ofertas que eu levanto na igreja, onde eu sou pastor, eu quero participar. Sabe por quê? Eu não quero deixar de ser abençoado. E eu quero que você, hoje à noite, não deixe de ser abençoado. Eu quero que hoje à noite você faça para Deus uma linda oferta para esse sítio de vocês. É para os seus filhos, é para os seus netos, é para nós. Amanhã você quer ir lá levar um casal que está desesperado, vai ter um encontro de casais, ele vai ser salvo. Quanto é que custa isso? Quem sabe vamos ter lá dentro um centro de recuperação para drogados? Quero desafiar você hoje à noite, que talvez passou a vida inteira dando tanto dinheiro para o diabo, para velas, e para centro macumba, e para não sei mais o que. Hoje à noite, Senhor, eu vou dar uma linda oferta para o Senhor. O alvo é 100 mil, mas quero te trazer a lembrança de um empresário chamado Rubens, e quero encerrar com isso. Eu fazia um seminário numa igreja em Nova Friburgo, Olaria, um bairro humilde em Nova Friburgo. Uma igreja que devia ser desse tamanho aqui, ó. O santuário dela era isso aqui. Ela estava cheinha nos dias que eu fui, segunda e terça-feira. Não tinha mais onde pôr gente, e o pastor fez um alvo de 10 mil com muito medo. Ele queria colocar 5 alvos. Aí eu falei, ora pastor, para ver se Deus fala mais alguma coisa no seu coração. Aí ele disse assim, eu vou pôr 10. Eu falei, põe 15. Sabe por que na igreja dele entrava por mês 3 mil e poucos reais? Imagina. E naquela igreja só tinha um empresário que tinha condição. Um empresário só. O resto, gente assalariada. Irmãos, eu preguei naquela primeira noite. Quando eu acabei de pregar e fiz o apelo, que o alvo da igreja era 15 mil reais. Estou lá fora cumprimentando o povo, o pastor vem correndo me procurar, desesperado. Eu disse, quem morreu, pastor? Ele falou, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, acredito, você é um homem de Deus, ué. Ele disse, você acredita que só uma família hoje à noite deu para nós de oferta 27 mil? Eu falei, como? Ele disse, olha, um homem fez um cheque de 20, a esposa fez um cheque de 5, e os 2 filhos fez um cheque de 1.000 e outro de 1.000. Eu falei, você está brincando? Irmãos, aí a gente prega e depois a gente fica assustado. Aí eu falei, eu quero conhecer esse homem. Aí ele me trouxe lá um homem, eu falei assim, irmão Rubens, o alvo da igreja era 15 mil. Por que é que sua família dobrou o alvo da igreja? Sabe o que ele disse? Pastor, eu não pensei no alvo em momento algum. Eu pensei no que Deus tem feito na minha vida e na minha família. Em momento algum eu pensei no alvo. Eu pensei no que Deus tem feito na minha vida e na minha família. Naquela noite, aquela igreja, irmãos, humilde, levantou mais de 40 mil reais. Aí na segunda noite, ministrei, fiz um apelo, chegou a 65. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso aqui hoje à noite? Eu creio o dobro, no mínimo. No mínimo, isso foi 4 anos atrás, quando o dólar estava junto com o real. Mas Deus só faz isso. O milagre só acontece na vida de um homem e de uma mulher, quando a gente coloca os 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos do Senhor. Não quero que você dê para Deus um pedacinho do peixinho e um pedacinho do pão. Hoje, você vai fazer uma linda oferta para Deus. E olha, vocês vão ouvir aqui amanhã, eu vou falar do pastor Macário. E do irmão Davi, ele me contou uma experiência fantástica. Eu quero falar desses irmãos aqui amanhã.
Provas aqui que vocês não podem duvidar, que são membros aqui da igreja de vocês. E eu já falei com todos os dois que eu quero a autorização deles para escrever sobre eles. Porque experiências como essas acontecem com pessoas que têm a coragem e a ousadia de dar para Deus, não migalhas, não o que está sobrando na empresa, não o que não me faz falta, mas eu vou dar para Deus o meu melhor. Mas eu quero repetir, Deus pode levantar aqui hoje 5 homens, 10 mulheres. Eu creio muito o potencial das mulheres. As mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Era Jesus e mais 12. E homem come, viu gente? 13. Ela sustentava porque tinha recursos. Eu creio muito o potencial das mulheres. Eu gostaria que você perguntasse para o Espírito Santo: Espírito Santo, que oferta eu vou oferecer ao Senhor? Meu pastor é um homem de fé, ele é um sonhador, e eu quero que ele saiba que eu estou com ele. Eu quero desafiar você. E quando eu desafio a igreja a fazer uma oferta, eu começo com a liderança da igreja. Todos que têm liderança dentro da igreja, tem que ser os primeiros. Estou com um pastor. E fazer uma oferta para o Senhor, com alegria, fora o dízimo que você vai entregar para Deus. O dízimo é obrigação, a oferta é um presente. Então nessa hora, tem uma equipe que vai passar para as suas mãos agora um envelope. E eu queria que você, se você pode ficar de pé, se você estiver doente ou com criança no colo, fica sentado. Mas se você estiver com saúde, fique de pé em nome de Jesus. Esse é um momento de honrar a Deus. Quando o hino nacional canta, a gente fica de pé e faz continência para o hino, para uma bandeira e para Jesus. Então eu quero que você pegue esse envelope. Ao pegar o envelope, você se assente, por favor, em nome de Jesus. Ao receber o envelope, vamos fazer isso rapidamente. E ao receber o envelope, você vai escrever. Você vai ver que dentro do envelope existe aí um papel, e eu quero que você preencha esse papel, e eu vou te orientar como é que você vai fazer isso, mas por enquanto, não faça nada, se não receber o envelope, se assentar e orar. Se tem casais, conversa com a esposa, o que é que nós vamos fazer, qual vai ser a nossa oferta nesse seminário diante do Senhor. Se você precisa hoje de consultar o papai, porque você depende dele, ou da mamãe, pode conversar neste momento entre vocês aí, mas eu quero que você faça aquilo que Deus falou ao seu coração. Pegue esse envelope com alegria, dentro existe um papel, pegue esse papel, você vai colocar aí o seu nome. E se você já tem um cheque, você vai preencher o cheque da oferta que Deus está te pedindo e coloca aí dentro. Se você tem o dinheiro, você já vai colocar o dinheiro aí dentro. E esse envelope é para a oferta, para a fundação dos alojamentos que vão ser construídos nesse sítio de vocês. E se você não veio preparado aqui com um talão de cheque, não se preocupa com isso. É só você, querido, escrever aí o que Deus te pediu. Se esse é o seu caso, se você precisa disso. E você vai, então, escrever aí a sua oferta que Deus te pediu. E você vai colocar aí a data. Eu vou trazer essa oferta amanhã, Deus me pediu. Não, eu vou fazer uma oferta de sacrifício para Deus, e eu vou fazer essa oferta, e vou dar essa oferta de uma ou de 2 vezes. Você pode escrever aí como você quiser nesse envelope. Importante que você honre a Deus com essa oferta votiva no nome do Senhor Jesus. E após essa oferta, eu vou ler aqui para você, encerrando o seminário, uma carta de uma pessoa que saiu no estado de São Paulo, e que você vai ficar impressionado com essa carta, tem a ver com esse momento que nós vamos ofertar aqui ao Senhor. Mas coloque seu nome, por favor, nesse papel, o que Deus lhe pediu, faça uma oferta de gratidão a Deus. Aquilo que Deus tem representado na sua vida. Dê o seu melhor para Deus hoje à noite. E eu quero orar sobre essa oferta. Eu quero orar pela sua vida amanhã. Eu já disse aqui no início, nós vamos estar orando aqui amanhã pelos irmãos que estão sonhando com as suas empresas. Você que está com sua empresa aí falida ou falindo, você que está com questões na justiça, nós vamos orar por você. Amanhã, você pode vir e Deus vai mudar a sua história. Você pode crer nisso no nome de Jesus. Não quero que ninguém leve envelope para casa não. É melhor você deixar o envelope no banco. Porque Deus quer confrontá-lo hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, quem está disposto hoje a trazer ofertas voluntárias ao Senhor? Amanhã é dia de morrer, hoje é dia de nós estarmos apresentando nossas ofertas ao Senhor. Então quero que você prepare, você que está aqui embaixo, lá na galeria, a sua oferta, e nós vamos
a apresentar essa oferta ao Senhor para esse projeto em nome de Jesus Cristo. Pode fazer isso. E te faço um desafio mais. Se o que você der para Deus hoje à noite vier lhe fazer falta, pode procurar o pastor Marco Antônio. Fala assim, eu quero meu dinheiro de volta. Porque aquilo que eu ouvi foi balela. Eu quero te dizer uma coisa. Se você duvidar dessa palavra aqui, não tem jeito mais para você não. O que eu peguei foi a palavra de Deus. Espera em Deus, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Foi Ele quem disse para você, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Coloca teu nome, o que Deus pediu para você. Faça uma linda oferta, honrando a Deus, para esse projeto que vai mudar a história de muita gente. E eu tenho certeza que Deus fará maravilha sobre a sua vida. Disso eu não duvido, em nome do Senhor Jesus. Prepara a sua oferta, e ao preparar a sua oferta, eu vou convidar você daqui a pouquinho, para chegar aqui à frente no altar. Mas antes de você chegar aqui ao altar, você precisa de ouvir algo que eu vou falar com você. Colocou seu nome já? Já preparou sua oferta? Quem já fez isso, já pode ir ficando de pé, em nome de Jesus, no seu banco. Louvado seja o nome do Senhor. Na galeria também, de igual maneira. E quem não fez, pode ir preparando. Eu vou esperar você. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que todos estiverem apostos diante do Rei Jesus, para honrar o Rei Jesus, eu quero apresentar esta oferta que você estará oferecendo ao Senhor, o dízimo que você estará oferecendo ao Senhor, se você creu na palavra do Senhor. Está escrito, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Você creu? Então, se você creu, você vai levar a sua bênção para casa. Porque nessa noite você está exercitando a sua fé diante de Deus. Aleluias. Tem mais alguém que está preparando sua oferta? Pode se levantando. Nós vamos agora apresentar para você uma coisa muito interessante. Enquanto eu deixo você de pé, sabe por que eu gosto que você fique de pé nesse momento? Eu fiquei mais de 1 hora aqui de pé, vocês já perceberam, né? Eu falo demais. Vocês oram por mim para eu falar menos, viu, gente? Não? Tá bom. Mas essa carta que eu vou ler aqui para vocês parece que é uma piada, mas não é piada não. O povo lá da Barra quase morreu de rir. Mas eu quero ler essa carta quando todos que prepararam a sua oferta ficarem de pé. Tem mais alguém que vai ofertar? Fique de pé. Alguém que vai dizimar? Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Eu sei que aqui no nosso meio há várias pessoas que estão ofertando já com cheque, já com espécie, né, com dinheiro, e alguns que estão fazendo oferta, que a Bíblia chama de oferta votiva. É aquele voto que você faz e que você cumpre. Quando você faz um voto e não cumpre, você pode esquecer, meu irmão. Pode esquecer a bênção de Deus. Se eu fiz um voto com a minha esposa no meu casamento há 19 anos atrás, eu tenho que cumprir, até que a morte nos separe. E com Deus? Ah, mas já tem muito tempo. Deus não esqueceu não, viu? Tem que votar e cumprir. Olha só o que aconteceu com um indivíduo aqui. Isso saiu, fato verídico no Brasil, publicado no jornal A Folha de São Paulo. Carta de um caloteiro. Segue carta de um devedor caloteiro, e ainda muito cara de pau, mas engraçada, publicada na Folha. Essa carta é verídica, e foi divulgada pelo próprio clube de dirigentes lojistas. A correspondência abaixo foi enviada por um devedor a uma das várias lojas credoras, conforme ele mesmo informa na sua correspondência. Escute só. Prezados senhores, esta é a 8ª carta jurídica de cobrança que recebo de vossas senhorias. Sei que não estou em dia com os meus pagamentos. Acontece que eu estou devendo também em outras lojas, e todas esperam que eu lhes pague. Contanto, meus rendimentos mensais só me permitem que eu pague 2 prestações. No fim de cada mês,
As outras ficam para o mês seguinte, paciência. Estou ciente de que não sou injusto, daquele tipo de que prefere pagar esta ou aquela empresa em detrimento às demais. Ocorre o seguinte: todo mês, quando recebo o meu salário, escrevo o nome dos meus 8 credores em pequenos pedaços de papéis e enrolo e coloco dentro de uma caixinha. Depois, olhando para o outro lado, eu retiro 2 papéis que são os 2 sortudos que irão receber o meu rico dinheirinho. Os outros, paciência, ficam para o outro mês. Seguinte: firmo-lhes, senhores, com toda certeza, que sua empresa tem constatado todos os meses na minha caixinha. Se não os paguei ainda, é porque os senhores estão com pouca sorte. Finalmente, faço-lhes uma advertência. Se os senhores continuarem com essa mania de enviar cartas de cobrança ameaçadoras e insolentes como a última que recebi, serei obrigado a excluir o nome de Vossa Senhoria dos meus sorteios mensais. Sem mais, obrigado. Parece piada, não parece? Saiu na Folha de São Paulo. E eu vi essa carta num livro chamado Aprenda a Cavar. Irmãos, pior do que esse aqui são os caloteiros de Deus, que prometem ser dizimistas, prometem ser ofertantes, e fazem votos, e ainda brincam com Deus. O Senhor não dá sorte, porque todo mês eu ponho o Senhor, eu tenho um propósito de dar o dízimo, mas não consigo. O Senhor não tem sorte, Deus. Eu prometo fazer uma oferta, mas o Senhor não tem sorte. Não brinca com isso. Teve alguém que brincou com Deus há uns anos atrás, que fez o seguinte. Ele diz o seguinte: eu sou dizimista sim. Final do mês eu pego o meu salário e eu jogo para cima. O que Deus segurar é dele. E o que cair no chão é meu. Irmãos, a pessoa que fez isso, Deus encarcou a mão sobre ele. E tem passado maus bocados. Eu conheço a pessoa. Eu jogo para cima, o que Deus segura é dele. Não brinque com dízimo nem com oferta. Mas curta esse momento sagrado de cumprir o que você votou. Até anos atrás que você votou e deixou, engavetou. Deus não esqueceu não. Pague teu voto que você está fazendo hoje à noite. Mas os que você também deixou para trás. Porque Deus quer honrar você. E às vezes as suas honras não têm vindo. Pastor, passei num concurso, mas não me chamam. Coisas que estão amarrando você. Meu salário nunca sobe. Coisas que você deixou para trás. Desate hoje em nome de Jesus. E apresente ao Senhor o seu melhor nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Levante, por favor, seu envelope para o céu. Seu envelope de dízimo, de oferta, e fale comigo assim: meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de ouvir a tua voz hoje à noite. Eu aprendi, Senhor, que eu preciso honrá-lo com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda. Jesus, eu quero ser fiel a ti enquanto eu viver. Eu quero ser generoso a ti enquanto eu viver. Perdoa-me, Senhor, e ajuda-me, Senhor, a partir de hoje, a viver uma nova vida financeira, com propósitos, em nome do Senhor. De hoje em diante, o dono do dinheiro, que chegará às minhas mãos, o dono dos bens, que vier às minhas mãos, o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. E com alegria, Senhor, eu quero chegar ao teu altar e depositar a minha oferta, o meu dízimo ao Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar você com toda a alegria do mundo a honrar a Deus, saindo do seu lugar e vindo aqui
à esquerda ou à minha direita, e depositar no altar de Deus aquilo que Deus lhe pediu nesta noite, o dízimo e a sua oferta para abençoar o sítio da sua igreja. Pode fazer isso, você que está na galeria, você que está aqui embaixo, venha, à minha esquerda ou à minha direita. Faça isso agora com alegria, no nome do Senhor Jesus.